A partir de agora, programa O Despertar do Ser Integral, com Kátia Flock. Olá, meus amigos queridos. Eu, Kátia Flock, estou aqui junto com vocês para refletirmos sobre temas interessantes de autoajuda, de inteligência emocional, tudo isso para aprendermos a nos construir. E lembrando sempre que eu estou aqui também em nome do Instituto Alfa do Bem, onde atendemos crianças, adolescentes e adultos em situações de, eu diria assim, de plena penúria psíquica, e esses atendimentos são gratuitos. Quem estiver passando por situações de abuso moral, físico, psíquico, enfim, seja qual for a sua situação, vocês podem entrar em contato com o Instituto Alfa do Bem, que tem como missão, como meta, estar fazendo esse tipo de atendimento a crianças que sofreram abusos, adolescentes, adultos que passaram por isso na infância e que ainda não estão conseguindo estruturar a sua vida, psíquica. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito importante, que é a inteligência emocional na construção do equilíbrio psíquico. Então, por que que nós vamos estar falando sobre a inteligência emocional na construção do equilíbrio psíquico? Porque nós precisamos aprender a equilibrar todo esse processo psíquico-emocional. Nós sabemos que hoje nós vivemos num momento de muita ansiedade. E eu vou falar aqui passo a passo das situações que nos levam a grandes transtornos emocionais, transtornos psíquicos, que começa sempre por um estresse. E esse estresse, o que é? É uma situação que nós repetidamente vivenciamos sem saber como sair dela. Então, o estresse, ela é uma situação, é uma ocorrência que nós não conseguimos nos libertar, ou seja, avançar, ir para a página seguinte da situação. Nós ficamos ali numa fixação daquela situação e nós não conseguimos dar andamento para mudar. Por N motivos, ou porque nós não acreditamos que temos essa força pessoal, ou nós deixamos de acreditar em nosso entorno, nas situações que elas têm sempre uma forma de ser resolvida, sempre tem. Se nós não encontramos, é porque nós ainda estamos muito angustiados com a situação, então nós deixamos ela conduzir a nossa vida. Então, o primeiro passo é estabelecer um contato com a situação. O porquê que essa situação está acontecendo agora? O que eu preciso organizar para poder entender? Porque se eu não entender os fatos que estão me levando a uma situação de estresse, eu não vou poder resolver. Porque se eu não poder resolver, o que que vai acontecer? Essa situação de estresse, ela vai aumentar e vai gerar angústia. Angústia de não poder fazer nada, de não poder superar. Então, seja lá qual for a situação, se você tentou e não conseguiu, e vai continuar tentando com os mesmos erros, assim, no sentido de, olha, já tentei orar, não consegui, já tentei falar com meu pai, com a minha mãe para pedir uma ajuda, não consegui fazer essa situação se transformar. Então, você, por algumas tentativas e não conseguir bons resultados, o que que acontece? Você vai empurrando essa situação por um patamar maior de estresse, que eu diria ser a angústia. Então, quando chega na angústia, nós já estamos sufocados, nós já estamos extremamente é, validado para sofrer, porque aí nós, às vezes, isso prejudica no trabalho, prejudica no relacionamento, isso prejudica na forma de você enfrentar a vida. Então, o que nós precisamos? Acalmar a mente, acalmar a emoção e falar qual é o caminho que eu preciso seguir para consertar tudo isso.
É óbvio que você vai ter que procurar, já que você fez algumas tentativas e não conseguiu resolver nada, ou uma grande parte ficou não solucionada, o que que você vai ter que fazer? Procurar um profissional para que você possa ter assim uma condução mais técnica da situação. E nós sempre falamos em profissionais habilitados para isso, que é um psicólogo, que é um psiquiatra, ou até um neurologista, mas você tem que consultar um profissional habilitado para te ajudar a ir em busca da solução. Então, se você chegou lá na angústia, não resolveu, não foi buscar uma ajuda técnica, eu diria assim, o que que acontece? Isso vai evoluindo. O estresse vai evoluir para a angústia vai evoluir para a ansiedade. E quando ela evolui para a ansiedade, aí que se torna possível os transtornos de ansiedade, que é aquela ansiedade que você já tem os sintomas físicos, de medo, de incapacidade de solucionar a situação, você tem taquicardia, você tem sudorese, você não dorme à noite, você tem crises. Então, o que você precisa? Começar a entender que tudo isso tem solução e a solução ela é muito mais rápida quando nós buscamos ajuda. Porque se nós estamos numa situação de ansiedade, que ela já se tornou negativa, porque ela virou já uma ansiedade com sintomas. Então, quando ela já se expressa através de sintomas, significa que ela já está num grau, talvez, insuperável sem você buscar uma ajuda profissional. Aí você teria que buscar. E se você não busca, o que que acontece? Esse grau de ansiedade do qual você não está conseguindo lidar sozinha, esse grau vai aumentar e pode ir para uma depressão. E o que é a depressão? Aí você entra naquele estado emocional onde você mergulha num buraco e fica lá entristecido, chateado e você não vê mais saída. Você não quer sair da cama muitas vezes, ou se sai, você você desacredita da vida, você não é mais otimista, você muitas vezes tem sintomas de falta de apetite ou excesso de apetite, insônia, uma angústia enorme que você não sabe de onde vem. Então, veja bem, meus queridos, como se você não cuida de uma situação que ainda é pequena, você viu como que ela vai crescendo até a depressão. Então, hoje nós estamos aqui exatamente para falar o que se pode fazer, o que nós podemos construir para que nós possamos perceber esta questão da ansiedade exacerbada que pode levar numa depressão, que ela se inicia sempre através de um estresse. O autoconhecimento, eu sempre vou trazer este tema aqui, porque é uma situação assim que você consegue voltar para dentro de si, para buscar melhorar a sua relação com você mesmo e com o mundo. Quando você volta para você, você descobre exatamente o que está acontecendo, o porquê que você entrou nesse estresse, o porquê você se descontrolou a ponto de entrar numa angústia, o porquê isso só foi evoluindo para ansiedade e chegou na depressão. Então, nós precisamos voltar para nós e nos reconhecermos. Como nós vamos aprender a nos encaixar neste mundo em que vivemos, onde encontramos situações diversas de frustrações, de conflitos? Então, nós precisamos voltar para nós. E a volta para nós, o que significa? Você buscar alternativas para se melhorar. E a isso nós damos o nome de autoconhecimento. E esse autoconhecimento nós poderemos despertar a atenção para utilizar de todas essas emoções que nós estamos percebendo, atuar.
sobre o nosso comportamento, nós temos que organizar. Então, eu digo sempre que a inteligência emocional é você saber interpretar os seus sentimentos, é saber lidar tranquilamente com esse sentimento. Estou sentindo raiva dessa pessoa. O que eu preciso fazer? Ir lá e socá-la, dar murro, brigar com ela, ofendê-la? Não, isso não é inteligência emocional. Inteligência emocional é você aprender a identificar que tipo de emoção você está tendo naquele momento e lidar com ela de forma tranquila, para que você possa aprender a controlar esse impulso emocional. Todos nós estamos lidando muito com o impulso emocional, ou seja, as pessoas estão muito impulsivas emocionalmente e cometendo grandes erros. É por isso que nós precisamos estudar sobre o impulso. O impulso, ele é um veículo emocional. Nós poderíamos dizer que o impulso é a semente de toda explosão de sentimentos, de emoções em ação. Então, é a explosão. Quando você perde o controle, você lida com o impulso. E é através desse impulso que nós vamos brigar, que nós vamos discutir, que nós vamos ser agressivos e até violentos. Então, nós precisamos tomar cuidado quando estamos passando por um momento de estresse por causa de uma situação. Então, a inteligência emocional, ela é a capacidade de você controlar esses impulsos, que é a base da força de vontade e do caráter. E o que é o caráter? É a tua forma de construir o seu mundo interno através da moral e da ética. Você precisa buscar em você esta força, esta coragem para se controlar, para controlar um impulso. E é assim que nós lidamos com a inteligência emocional. Hoje nós falamos muito sobre esse aspecto da inteligência emocional, precisa ser vivenciada no dia a dia. É uma construção diária. E, obviamente, nós precisamos não só identificar as emoções dentro de nós, mas também nós precisamos aprender a identificar a emoção que o outro está carregando. Porque nós não podemos só aprender sobre nós, nós precisamos também identificar como são as pessoas que nos cercam. Essa pessoa que eu trabalho junto todos os dias. Como ela é? Ela é uma pessoa agressiva, ela é uma pessoa violenta, ela é uma pessoa de pavio curto, vamos dizer assim. Então, como eu devo fazer para lidar com essa pessoa de pavio curto? O que que é uma pessoa de pavio curto? Uma pessoa que está o tempo todo vivendo sobre o ímpeto da discussão, do impulso e da emoção vivencial. Ela vive aquela emoção ali. Ela está sentindo uma emoção de raiva, ela explode. Ela está vivendo uma emoção, de medo, ela grita. Então, você vai fazendo a leitura, aprendendo a fazer a leitura das pessoas que convivem com você. Então, inteligência emocional é isso, é uma capacidade de identificar também as emoções do outro. E aí fica melhor para você aprender a conviver. Se você sabe que aquela pessoa é explosiva, quando você estiver perto dela, você tem que ter muita calma. Você precisa se encorajar de força, se encorajar de equilíbrio para não entrar nesse campo do impulso dela, que além dela colocar isso em execução, em ação, ela tem um campo eletromagnético a envolvendo muito negativo. E eu não quero entrar, eu não quero acessar isso. Então, o que que eu faço? Eu aprendo a conviver com ela. Ela está assim, eu silencio.
E a pessoa, quando ela é muito impulsiva, ela ou reativa, ela vai fazer de tudo para envolver todo mundo para ela brigar e para que essa briga dê continuidade. Agora, se uma pessoa silencia, ela não vai poder executar essa briga sozinha. E é aí que está o grande segredo da inteligência emocional. Você ficar em silêncio. E ficando em silêncio, você você se desestressa da situação e a pessoa não vai se sentir à vontade para brigar sozinha. E ela vai começar a se perceber. Se você não discute, ela vai entrar, vai se ensimesmar-se e vai voltar e falar: Poxa, que ridículo que eu fui. Nossa, eu estou aqui falando e a pessoa está em silêncio. É isso que todos nós precisamos fazer. Nós temos que cuidar da nossa ação para que a pessoa que for impulsiva ou reativa não encontre, pelo menos em nossa presença, uma atitude violenta. Então, vejam bem o que vem a ser essa inteligência emocional, que nós precisamos aprender a administrar em nós. O outro é violento, então você tem que aprender a fazer a leitura. Ah, essa pessoa aqui, ela é muito invasiva, começa a falar mal. Então, como eu devo reagir quando essa pessoa for maledicente? Silêncio. O silêncio sempre foi o melhor caminho para que a pessoa freie. Ela vai se perceber, ela vai falar assim: Nossa, eu estou falando aqui 15 minutos, você não abre a boca. Esse é o nosso maior desafio. Se nós não fizermos isso, o que vai acontecer? Nós vamos começar a nos deixar levar e não vamos utilizar a inteligência emocional. Nós vamos brigar com todo mundo também, porque tá todo mundo brigando, está todo mundo brigando no trânsito, está todo mundo brigando em filas, está todo mundo brigando na escola, no trabalho, em qualquer lugar. E nós temos que aprender a nos proteger. E hoje, como nós estamos falando da inteligência emocional, para equilibrar a nossa mente, a nossa psique, então vamos fazer um trabalho legal. Então, lembrando sempre, temos que aprender a identificar onde está o gatilho para que nós saiamos do estado de equilíbrio. Ou seja, o que me tira das minhas raízes, da minha base de liderança ali sobre mim mesma. Então, eu tenho que fazer essa análise e descobrir, ó, esse tipo de pessoas, quando está perto de mim, me tira. Então, eu tenho que saber ficar ali. Se ela tiver o mesmo ponto que eu, se eu for também uma pessoa impulsiva, o que eu devo fazer? Nossa, eu tenho que me preparar muito mais ainda. Porque se eu for impulsiva e estar ao lado de uma pessoa impulsiva, você imagina o campo vibracional das duas. Aí vai sair faísca. Você viu que sempre tem um ditado popular aí que realmente representa, é faísca. Se eu estou irada, estou com uma pessoa irada, vai sair faísca, porque vai mexer com o campo eletromagnético. Não é só o sentimento, mas tem o campo eletromagnético que vai pegar assim, vamos dizer assim, é um curto-circuito, vai sair energia para todo lado. Como eu quero aprender a cuidar de mim, então eu tenho que aprender tudo isso, essa técnica, vamos dizer assim. E todo esse processo tem que estar nos direcionando para o autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele vai me dar um panorama, qual é o tipo de pessoa que me incomoda, qual é o tipo de pessoa que eu ainda não sei conviver, porque é semelhante a mim. Então, eu preciso começar a perceber como eu desenvolvo as minhas atitudes. Eu preciso rastrear a minha vida.
Então, eu vou lá, através do autoconhecimento, eu tenho que perceber como que eu desenvolvo as minhas atitudes, como eu faço as minhas escolhas, quais são as prioridades que eu tenho na vida, quais são as minhas tendências boas. Eu tenho tendências boas? Claro que você tem, porque todos temos. Agora eu quero ver também as minhas tendências não boas. Eu tenho, você tem, todos temos também. Então, vai avaliando gradativamente. Não deixe de se observar. Porque se você deixar de se observar, como é que você vai ter domínio sobre você? Como é que você vai pôr inteligência emocional na sua convivência, no seu dia a dia? Então, nós temos que avaliar os nossos padrões positivos que temos. E isso é resultado de um autoconhecimento. Quando você se observa, você também vai dando comando cerebral para que você mude de comportamento. O comando cerebral, ele acontece através, eu verifico como eu estou e eu entendo que eu tenho que mudar. Então, eu tenho que reconhecer as minhas fraquezas, eu tenho que reconhecer os meus gostos, eu tenho que reconhecer os meus bloqueios, os meus medos, as forças que tenho, as crenças, valores que eu possuo, que decorre daí o meu estresse, o meu julgamento, as minhas angústias e até as minhas ansiedades. Tudo isso que eu tenho que fazer é para que eu possa tornar um indivíduo menos agressivo, com menos medos e se relacionar de forma profunda e satisfatória. Senão, não vou conseguir. Então, ter consciência dos seus hábitos, do seu comportamento, é você estar se colocando numa posição de mudança. Se você não tiver consciência dos seus hábitos e comportamentos, você não vai poder fazer nada de mudança. Porque primeiro, o primeiro passo é o reconhecimento. E o segundo passo é, a partir de agora eu quero ser diferente, eu quero mudar. Então, se você não reconhecer os seus aspectos negativos, de hábitos, de comportamento, você não vai poder sair do lugar. Então, veja bem, quanto mais você se observa, você vai se dando a chance de se controlar e de encontrar o propósito verdadeiro da sua vida. Você só vai ter chance de encontrar o seu propósito, a sua meta, se você se olhar. Se você calmamente começar a falar: Meu Deus, sabe quando você entra numa cozinha que a pia está cheia de louça, porque você não lavou uma semana? De repente você olha assim e fala: Meu Deus, por que que a louça foi crescendo ali na pia? Porque você não lavou. Aí você olha para dentro de você e fala assim: Meu Deus, por que que eu não consigo controlar o ímpeto? Por que que eu não consigo controlar esse comportamento, esse tipo de pensamento? Por quê? Porque você foi desconsiderando que você precisa se observar e foi deixando para lá. E o negativo foi aumentando, aumentando, aumentando. É como panelas, copos, pratos, talheres, que você foi deixando tudo ali sujo para, em algum momento, quando você puder. Então, nós temos internamente resíduos negativos que precisam ser olhados para serem transformados, limpos. É como se você estivesse se olhando para falar: Nossa, quanta coisa que eu tenho que remover e fazer essa remoção. Ou seja, deixa eu tirar tudo que for negativo de dentro de mim para que eu possa realmente estar em paz e estar também sob o meu controle. Porque é o que é o meu desejo maior. Estar sob o controle do quê? Dos impulsos, das pessoas, né? Ai, deixa o que vier, eu faço do jeito que eu consigo. Não, não. O autoconhecimento vai te ajudar
a proporcionar uma noção mais ampla da sua vida, nas suas relações, nos seus interrelacionamentos, nas relações humanas, nas relações com os animais, com o meio ambiente. Por quê? Porque eu preciso ficar em harmonia com o meu entorno. Então, só para fazer uma conclusão, eu tenho que aprender a me observar e, se possível, até anotar o que eu estou percebendo de mim. Anota. Nossa, eu sou um impaciente. Nossa, eu estou falando mal de todo mundo. Nossa, como eu sou negativa. Mas também vejo algumas coisas positivas. Nossa, mas eu também tenho esperança. Eu também faço oração. Eu também tenho uma religiosidade. Eu também busco aprender. Então, ó, olha a balança. E é isso que nós precisamos. Buscar ver o lado bom que possuímos, mas nunca esquecer do lado negativo ou ainda não tão bom que possuímos também, para transformar tudo isso. E é só o autoconhecimento que vai nos dar um caminho para a inteligência emocional em ação. Então, meus queridos, um beijo grande no coração de todos e vamos fazer a nossa parte. Nós estamos em 2025. Está na hora de mudar. Está na hora de fazer a nossa parte. Então, esse pode ser um dos caminhos. A autoconstrução através da autoobservação. Ok? Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Até lá. Você acompanhou o Despertar do Ser Integral com Kátia Flor.